Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa, que possamos estar envolvidos nas boas vibrações. Pois bem, estamos iniciando um novo ano, 2018. Normalmente no final de ano, nós temos às vezes por hábito criar algumas metas, alguns objetivos, nós renovamos as nossas expectativas, as nossas esperanças. Muitas vezes fizemos algumas promessas, né? Às vezes a promessa de começar um regime. Não, agora, a partir do dia 1º, eu vou iniciar o tão necessário regime. Vou começar a fazer uma atividade física, vou trocar de carro, vou buscar um novo emprego, enfim. Nós vamos criando algumas expectativas para o ano seguinte, com novas esperanças, novos objetivos e metas, como eu já falei. A gente procura uma renovação. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, renovação. E eu fui buscar no dicionário o significado da palavra renovação, que diz o seguinte: renovação é ação ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor, renovamento. Pois bem, se nós observarmos o termo, a palavra ação, ela se apresenta em vários momentos dentro do significado dessa palavra. Albert Einstein tem duas frases que eu acho bastante interessante. Uma delas ele diz o seguinte: é uma insanidade continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas e querermos um resultado diferente. Outra frase que Albert Einstein nos diz é essa aqui: a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. E o que é movimento senão uma ação? Em cima disso é que nós vamos, então, iniciarmos hoje a nossa conversa. Que é, através das nossas ações, iniciarmos um processo de renovação. Pois bem, sobre a ótica da doutrina espírita, é que nós vamos abordar isso aí. Para isso, eu vou trazer primeiro uma pequena história que provavelmente muitos de vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido, que é a história da águia, que diz o seguinte: a águia é uma ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela vive cerca de aproximadamente 70 anos. Porém, ao chegar a uma idade aproximadamente de 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Por quê? Porque aos 40 anos de idade, a águia tem as suas unhas compridas e flexíveis, que impossibilitam ela de agarrar as suas presas, dos quais ela se alimenta. O bico da águia já é um bico mais alongado, pontiagudo e em curva, o que impede muitas vezes ela de se alimentar. As asas da águia se tornam pesadas em função do tempo, da grossura de suas penas, que ficam envelhecidas. Já se foram 40 anos do dia em que a jovem águia voou pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já fica bem difícil. Nessa situação,
A águia só tem duas alternativas. Uma, deixar-se morrer, ou enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar até 150 dias. Esse processo consiste primeiramente em a águia voar para a montanha mais alta que tiver e junto dela, no paredão, construir um ninho. Onde esse ninho, ele tem que ser um local seguro de outros predadores, para que ela possa também retornar a dar os seus voos firme e pleno. Quando a águia encontra esse lugar, esse ninho, ela começa a ter um procedimento de bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando de forma corajosa a dor que essa atitude acaba acarretando nela. Pacientemente a águia espera um novo bico nascer, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa então a arrancar as suas velhas penas. Após 5 meses, a águia então renasce. Sai para o famoso voo da renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver então por mais longos 30 anos. Pois bem, muitas vezes em nossas vidas, nós temos que parar, dar um tempo para nós mesmos e refletirmos e dar início a um processo de renovação. Nós devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus hábitos, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para nós, para que a gente possa continuar a voar. Voar um voo de liberdade, um voo de vitória sobre nós mesmos. Somente quando nós estamos livres daquelas barreiras e pesos do passado, é que nós poderemos aproveitar o resultado valioso de uma renovação que sempre nos traz. O ser humano, ele é capaz de enfrentar desafios e superar limites. Todos nós temos essa capacidade. Muitos de nós lutamos muitas vezes de forma incessante para conquistar um espaço na sociedade, um espaço no nosso trabalho, um espaço, às vezes, até mesmo dentro da nossa família. E aí tem um aspecto que é bastante determinante, que chama-se também a determinação, que ela é fundamental para que a gente não desista e para que também não sejamos dominados pelas limitações do eu não posso ou do eu não consigo. Porque as superações de nossas limitações, elas dependem única e exclusivamente de nós mesmos. A exemplo da águia, que fez toda a sua transformação por si próprio. E aí, a autorreflexão se torna extremamente importante. Principalmente se a águia interna, a nossa águia interior, estiver lá adormecida. E aí nós temos que agir, temos que passar a ter ações e despertá-la. Mas é uma atitude, como já disse, que cabe única e exclusivamente a nós mesmos. Todos nós temos conosco, no nosso consciente, as leis divinas. Aquelas leis que ditam aquilo que é certo ou errado, que é justo ou injusto, que são nada mais, nada menos do que as leis de Deus. São as leis que regem o universo, são as leis do bem proceder. E nós vamos falar sobre renovação do ser, renovação do espírito, cujo objetivo é, digo entre aspas, matarmos aquele homem velho. É matar os nossos vícios, as nossas faltas, o nosso egoísmo,
as nossas maledicências, orgulhos e etc. Todos aqueles sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus e às leis divinas. E aí deixar renascer um homem novo, com novas atitudes, com pensamentos positivos, com ações proativas, buscando sempre seguir, na medida do possível e da nossa condição e do nosso entendimento, os ensinamentos do Mestre Jesus, prevalecendo sempre o bem e o justo. E nós temos algumas orientações ou colocações que nos dizem que a nossa reformação se faz necessária. Paulo nos diz o seguinte, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Ao apóstolo Paulo, quando disse isso, lá naquela época, o que ele estava dizendo valia só para aquela época? Não, ela é tão atual hoje quanto foi naquela época e ainda continuará sendo. Vejam só quantos anos depois ela continua valendo ainda para nós. Mas Paulo também foi novamente, e encontra-se lá em Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, que ele diz: renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento e vesti-vos do homem novo. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento. O que nós podemos entender quando Paulo nos diz isso? Nós temos um conhecimento e um entendimento das leis divinas que estão lá no nosso consciente. Nós temos o entendimento e a consciência de algumas atitudes e atos nossos, mas muitas vezes nós temos que renovar isso aí. Nós temos que entender que certas ações, certos pensamentos, certas atitudes não valem mais para nós. Nós temos que buscar esse entendimento do Espírito dentro das leis divinas, das leis de Deus. E vestivos de homem novo, é o que nós estávamos falando no início, né? Nos tornarmos um novo homem. Então é a forma que nós temos de iniciarmos essa renovação. Primeiramente, a fazer o que nos disse o antigo sábio. Kardec também fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele chega e pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E ele dizia: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que a gente busca o conhecimento e o entendimento sobre nós mesmos, nós vamos reconhecer aquilo que nós temos a necessidade de nos melhorarmos. Porque somente dessa forma, nos reconhecendo as nossas faltas e aceitarmos as nossas falhas, e que somos espíritos que carregamos conosco ainda muitas mazelas, é que poderemos proceder então uma mudança, uma renovação, uma reforma íntima. É fácil? Não. Não é fácil. Não, porque são muitas as dificuldades que nós temos muitas vezes para nos reconhecermos a nós mesmos. Mas Kardec também fez esse questionamento. E na mesma questão 919, porém, ele pergunta o seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Realmente não é uma tarefa muito fácil, né? Às vezes parece ser mais fácil nós conhecermos os outros, apontarmos as faltas dos outros do que as nossas mesmas. Mas daí, Santo Agostinho vem e nos diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever.
sem ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, Santo Agostinho vem aqui e nos dá uma dica. Olha, é difícil? Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil para nós, mas existe uma forma. É essa, de você, à noite, fazer uma reflexão de como foi o seu dia, tudo o que você fez. Pô, será que eu agi de forma correta? Será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer de positivo, de bom às outras pessoas? Mas fazer uma avaliação verdadeira, né? Não a gente se poupar daquilo que nós erramos ou porque erramos. Não, é ser autocríticos. E no dia seguinte, então, procurar fazer as devidas correções. Ah, vamos errar? Sim, com certeza, não tem a menor dúvida. Mas vamos lá, vamos de novo, vamos fazer a avaliação novamente. E assim sucessivamente, todos os dias. Para que a gente possa começar a se conhecer, a se entender um pouco mais. Outra palavra, outra frase que Santo Agostinho nos diz, dentro desse mesmo texto, ele diz assim, ó, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se nós não nos conhecermos, nós não vamos entender aquilo que nós precisamos melhorar. Dessa forma, a nossa evolução, ela se torna ela se torna lenta, né? Então, o autoconhecimento é extremamente importante para isso. Porém, para todo esse exame consciente sobre nós, isso tudo nos causa um turbilhão nas nossas emoções, em nossos sentimentos, em nossos conceitos ou até mesmo nos nossos preconceitos. Porque quando a gente para e se faz uma análise, faz uma avaliação do que nós somos ou como nós agimos e a gente se dá conta de certas coisas erradas, aquilo mexe com a gente, com o sentimento da gente. Então isso passa a acender um sinal amarelo, um alerta para nós, para que a gente comece a fazer as mudanças que se fazem necessárias. O maior pregador da paz que teve nesse mundo, no planeta Terra, o maior exemplo de amor, de justiça, de caridade, nos disse o seguinte: eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Quem nos disse isso foi Jesus. Isso parece, de uma certa forma, contraditório àquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus dizia para nós, que falava sobre paz, sobre amor, sobre caridade, enfim. Mas nós não devemos muitas vezes levar isso ao pé da letra. Talvez a gente possa dar um sentido equivocado a essas palavras. A forma de nós analisarmos o que Jesus quis nos dizer é que quando Jesus nos apresenta, através do seu conhecimento, as leis divinas, as leis do nosso Pai, a forma do bem proceder, de como ser um homem de bem, e assim estar ajustado junto às leis divinas, isso acabaria por gerar, como já disse, um conflito interno a nós mesmos, que nos faríamos então refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, pensamentos, sobre as nossas ações, nos constrangendo, como eu já disse, e muito. E somente talvez através desse constrangimento é que nós vamos entender e mexer conosco internamente a ponto de promover esse início de uma transformação íntima. E o Espiritismo nos traz o conhecimento das leis de Deus, nos traz as suas aplicações através das manifestações dos Espíritos. Mas o Espiritismo não fica só nisso, não. O Espiritismo nos descortina nossas mentes e as nossas visões, esclarece as nossas dúvidas de uma forma racional, nos fazendo entender de forma melhor e compreender melhor as leis divinas.
graças a esse Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nós temos hoje um manancial muito grande de informações que nos permite nortear a nossa jornada, sejam através das obras básicas, as 5 obras básicas da doutrina espírita e tantas outras obras complementares que nos ajudam a nortear a nossa jornada evolutiva, nos indicando o caminho do qual nós devemos seguir. Luiz de França, publicado na Revista Espírita em 1886, ele diz o seguinte, 1866, desculpa, ele diz o seguinte: ele vem, como o cristianismo bem compreendido, isso é o Espiritismo, tá? Como o cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, pelas próprias consequências de cada um dos seus atos, de cada um de seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro da vida, onde tudo se escreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura que revela cada um dos vossos atos, cada um dos vossos sentimentos. De certo modo, o peso que sobrecarregava a vossa alma e a impede de elevar-se, ou que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Pois bem, o convite do dia de hoje é que a gente possa ser a exemplo da águia, que nós possamos renovar os nossos sentimentos, renovar as nossas faltas, né? Procurar destruir o bico do ressentimento, arrancar as unhas do medo, da raiva, do ódio, da inveja, retirar as penas velhas das nossas asas, né? Que seriam aí todos aqueles sentimentos contrários às leis divinas, às leis de Deus, permitindo nos tornar mais leves, né? E fluir com novos pensamentos, com pensamentos positivos. E assim a gente alçar um voo para uma nova vida de sonhos e de realizações. É procurar ter o ano de 2018, metas positivas, pensamentos positivos de coisas boas. Para encerrar, eu só quero trazer uma poesia do poeta Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fica o convite aqui de nós procedermos e ousarmos na nossa renovação, a nossa renovação íntima através das nossas ações. Obrigado pela atenção de todos.